Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Pessoal, agora vocês estão acompanhando aí, estou na parte 2 aí montando o vídeo, né? Sobre a história, o início do nosso sítio aí, que começou no ano de 1962, né? Então eu vou dar seguimento, vou dar seguimento, não vou dar continuação ao vídeo, né? Dessa outra parte. Pessoal, então eu parei no ano, eu falei errado ali que o meu pai adquiriu o Valmete e a grade em 81, foi final do ano 80, em novembro, né? Que ele adquiriu o Valmete 85, final do ano 80. Ele chegou em novembro, né? Pessoal, daí dando sequência ao outro vídeo, né? Que eu parei lá no ano 80, né? Daí, pessoal, não lembro se foi. Meu pai não sabe certo, exato o ano, né? Mas foi em 83 ou 84, acho que foi em 84. Um primo meu que era vizinho nosso, né? Ele convidou meu pai para entrar de sócio numa colhedeira, né? Eles foram em vários lugares olhar a máquina, né? Se eu não me engano, eles acabaram comprando de uns gaúchos que na época, não sei se eles iam de Passo Fundo, Erechim colher aqui, né? Então eles ficavam, sei lá, 3 anos, quatro com uma máquina e vendia sempre a mais velha. Sempre tinham três colhedeiras, né? Sempre New Holland, né? E daí esse meu primo, ele não tinha, achou todo o dinheiro na época, ele convidou meu pai para entrar de sócio, né? Acho que foi em 84. Daí meu pai entrou de sócio com ele numa colhedeira numa 1530, né? Essa foto que eu postei da máquina aí, pessoal, é uma colhedeira reformada que tá lá no pátio da fábrica, na entrada da fábrica em Curitiba, né? Eu só tirei foto de internet, né? Mas o meu pai conta que era uma máquina boa e semi-nova, né? Porém, o meu pai, ele assim, tem gente que não gosta de lidar com caminhão, tem gente que não gosta de lidar com colhedeira, né, pessoal? Daí o meu pai não tinha prática, o meu irmão ainda era pequeno, meu pai vendeu essa máquina, a metade dele, para esse meu primo, né? Não sei se o meu pai ficou uma safra de trigo e uma de soja, sei que acho que ficou um ano nem, né? Então, em seguida da compra do Valmet, teve a compra dessa 1530, mas ele vendeu, né? Que ele me contou a outra metade, né? Para esse meu primo, daí para não se incomodar e evitar a sociedade, né? Pessoal, daí eu esqueci de falar, foi adquirido um caretão, né? Dois eixos, azul. É aquele que vocês vê lá no baracão sempre com embalagem de veneno em cima, né? O meu depósito de veneno. Foi adquirido aquele caretão. Daí, em seguida, foi pego aquele Mercedes 1Z13 no ano 88, né? Daí, pessoal, seguindo, né? A história aí do sítio da mecanização, né? Pessoal, daí no ano 93 o meu pai adquiriu daí um Massa 290, né? Três alavancas, até eu tenho a nota fiscal dele aqui ainda, né? E pessoal, esse trator aí ferrou aquela vez com a gente, né? Porque quem é mais antigo lembra do Finame que tinha, né? Era época de juro alto, tu não sabia quanto tu pagava, o dinheiro mudava a cada 3 4 anos, 2 anos mudava a moeda, daí o Collor bloqueou as poupanças, sabe? Era um ano que ela era loucura comprar coisa, né? Tanto que tinha coisa em estoque que tu queria comprar, eles te entregavam na hora, né? Mas um momento de fraqueza nosso, né? A gente achou de repente que era uma coisa e era outra, foi comprado esse 290 e um pulverizador Jacto Condor, né? Novo, né? 600 litros, 12 metros de bar. Daí a gente vendeu aquele pequeno, né? E pessoal, só que ali foi um tiro no pé, né? Daí o meu pai, não lembro quanto saco de soja deu de entrada nele, né? Foi dado aquele Valmet 85, depois de um mês eu acho que foi comprado ele de volta. Meu pai ficou com dó, né? Porque era um trator novo, só na nossa mão, né? E realmente eles não tinham vendido, tava lá, foi feito um negócio, foi pego ele de volta, né? Pra gente ficar com os dois. E eu sei que um ano depois desse 290, quando foi para pagar a segunda parcela, era 5 anos, né? Em 94, daí não tinha ainda o plano real definido, era o RV, aquela mudança de plano, eu sei que era o dobro da prestação, quase uma prestação e meia, né? E daí o meu pai foi na agência na época e falou, não, eu vou ver aí se vocês me arrumam de vender esse trator aí, porque esse trator vai me falir, né? Eu tenho que vender
um lote com casa aí na cidade, de repente um pedaço de terra e uma chácara, não sei, né? Daí eles arrumaram, pessoal, pra vocês terem uma ideia, veio dois irmãos de Palotina ver esse trator aí, e o meu pai tinha pago, não lembro de entrada quando, mas era uma montoeira de valor, não sei quanto saco de soja que era, ele não lembra também. Daí no final meu pai falou assim, ó, não quero nada que eu pago, tipo assim, hoje um trator desse, uns por 300 mil, acho que meu pai tinha dado 50, 80 mil, 60 mil de entrada, né? Porque a gente tava apavorado, não só a gente, como na época que foi vendido 3.290, foi vendido 275, foi vendido 56,50, escolhedeira da massa, todo mundo tava lascado, né? E eles não quiseram, no final foram para casa, no outro dia ligaram pro pai, o pai achou certo que eles iam ficar, né? E não quiseram ficar, daí nesse meio tempo teve protesto no Brasil, daí saiu o plano real, né, pessoal, em 94, daí teve prorrogação dessa dívida. Então essa dívida foi prorrogada, pessoal, para 10 anos, né? Daí, beleza, aí a gente sabia quanto a gente ia pagar. O juro ficou meio assim que fixo, prazo para pagar as parcelas diminuíram, né? E depois desses 10 anos, daí era uma miséria para pagar, né? Nós prorrogamos para mais 10 anos, né? Então, só que assim, se fosse sentar na época, ele era 2 milhão e poucos cruzeiro, acho que era, foi comprado em cruzeiro. Sei que tinha nota dele aqui ainda, né? É aqui tá, 2 milhões 371 mil e 430 cruzeiros, eu acho que era cruzados, né? Mas quando o dinheiro foi para reais, que mudou a moeda em reais, ele era 28 mil reais, né? Isso eu lembro que o pai sempre falava, né? Mas nós pagamos 3 trator, né? Brincando, né? Tá, mas enfim, daí decidido isso daí do plano, ficamos com o trator, beleza, né? Aquilo ali livrou a gente, né? Pessoal, daí no ano de. Isso passou 94, 95, 3 anos depois, daí foi adquirida uma Tatu PST2 D44 modelo, né? Ela, o chassi dela era para 8 linhas, mas nós achávamos que o trator não ia puxar e pegamos com 7, né? Porque esse é no ano de 96, né? Daí pegamos aquela plantadeira nova, zero bala, meu irmão ajudou com metade, né? Meu irmão pegou as terras, aquele ano ele plantou, fez uma safra boa de trigo. Ele comprou metade, meu pai outra, porque era caríssimo uma máquina dessa. Vixe, o pessoal se queixa hoje que uma plantadeira era cara, né? E aquela vez eu sei que isso era uma fortuna, né? Era no começo, bem no começo do plantio direto, né? Que tinha as recém primeiras máquinas entrando no ano 90, isso foi em 95, sei, 96, né? Então ainda tava barateando as máquinas, né? Daí foi comprada essa plantadeira, essa PST2, tem a foto. Essa que tá na foto é igualzinha que a gente tinha, igual. Pessoal, daí nós começamos com plantio direto, tá? Eu falava que a gente sempre plantava lá com a sem rival, né? E paramos, saímos do plantio convencional, partimos para o plantio direto. Daí no outro ano, em 97, foi comprada uma Imasa, uma plantio direto de trigo de 15 linhas. Essa que eu peguei da foto ali é uma Imasa, mas ela tá pintada de vermelho. A Imasa original de fábrica era laranja, né? Daí, pessoal, assim, daí foi aquele ano nós fizemos, começamos, preparamos as terras, calcariamos e entramos com plantio direto de aveia em 97, né? E antes disso, às vezes, porque chegou uma época do ano 90 para frente que não compensava nem plantar trigo, quase. Tinha que plantar quase o trigo sem adubo para zero matar zero, né? Então foi adquirida essa Imasa aí, meu irmão tem ela até hoje, tá lá guardada. E a produção foi outra, pessoal. Desde que compramos aquela Tatu, saímos aí de 90, 120 sacos, já pulamos para 150 sacos. Um ano foi 171, outro ano foi 160, 170, 130, sabe? Era outro plantio, né, cara? Com duas plantadeiras, plantio direto. Daí teve anos ali do ano 90 até 96, por aí, o meu pai deixava sem plantar, vinha veia louca, vinha um tal de Santos Filho, que é um mato de inverno, né? E a gente preparava, né? Porque era convencional igual. E dali de 96 pra frente, sempre nós plantamos aveia para adubação verde. Mas isso era. Chegou uma época que chegou a ter minhoca nas terras, pra vocês terem uma ideia, né? Da palhada que ficava, né? Pessoal, daí em 98 nós adquirimos
uma colhedeira, uma 1530, bem igualzinha a essa que eu achei na internet, da foto meio desbotadona, assim. Compramos ela, né? Que a gente já plantava, meu irmão plantava as terras fora, aqui nessas colhia ainda, que ainda era meio escasso de máquina, a gente colhia ainda bastante terra fora. Na época ainda compensava, né, pessoal? Uma máquina assim se pagava em pouco tempo só colhendo o nosso, né? Mesmo em pouco tempo ela se pagou, né? Pessoal, então isso foi no ano de 98, né? Daí foi comprado em 96, aquele ano que nós compramos a plantadeira Tatu Nova, compramos um tanque de água de 2.000 litros da Atsuta, né? Ele era com bomba, né? Nós fizemos um esguicho com ele, porque a bomba era 3 pistão, né? E ele puxava água na época de dessecar e pulverizar. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, daí nós fazia quase 2 alqueires ecotanque, né? E cada vez nós ia pegar água num vizinho, voltava em casa e pegava. E com aquele tanque, assim, a autonomia melhorou, porque era 4 tanques que a gente conseguia passar de 600 litros numa ida que a gente ia, né? Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal. Numa área ali que nós temos de quase 11 alqueires, nós levava um dia inteiro para dessecar, né? Ia de manhã, não tinha aqui quando não tinha muito orvalho, de lá passava, quando via era meio-dia, daí tinha que o sol quente, tu não pode ir logo dessecar, esperava até as 3 e pouco, quase até noite, né, pessoal? Daí tu não tinha GPS, não tinha marcador de linha, né? Não passava de cima para baixo, passava conforme plantava, daí tu se perdia, passava duplo, daí sobrava no meio sem dessecar. Eu sei que depois de 5, 6 dias tinha que ir lá só com um tanque cheio fazer as emendas em todas as áreas, era assim, não só ali, né? Depois compramos um marcador de espuma da Marcal, daí era o GPS da época, né? O GPS da década de 90, né? Pessoal, então contei a história aí até no ano 2000, né? Pessoal, desde o ano 2000 eu comecei a plantar uma área de terra arrendada que eu comecei a plantar milho safrinha, né? Até então eu não plantava milho, né? Paramos, né? Era só soja e trigo, né? E no ano 86 o meu pai fez um plantio de verão de milho, né? Mas depois nunca mais, né? E eu em 2000 eu arandei 4, 5 alqueires de terra e iniciei com safrinha, né? Beleza? Então, pessoal. Então é isso daí. Vocês vão estar acompanhando as fotos aí desses maquinários que eu falei. E depois eu sigo com o vídeo.